Mais uma vez aqui estamos, hoje para falar de fé, hoje para falar de amor, hoje falar de esperança. Estamos aqui mais uma vez para o nosso trabalho de assistência espiritual do Gandhi, Grupo Assistencial Mestre Divino. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Marli. O capítulo de hoje é o capítulo 19. A fé transporta montanhas. O item é o 11. A fé, mãe da esperança e da caridade. Vamos aqui dar um exemplo de fé. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, esse saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que não pudemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para aqui, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Isso é fé. É acreditar que você pode. É acreditar que você consegue. Não é simplesmente porque alguns nos dizem: ah, você não vai conseguir, que nós vamos nos deixar abater. De forma alguma. Nós sabemos que temos dentro de nós todas as virtudes citadas por Jesus. Todas as qualidades nos foram dadas. Só precisamos encontrá-la dentro de nós. A fé é uma delas. E a fé, como mãe da caridade e da esperança, é o que nos move, é o que nos faz acordar e enfrentar um novo dia. A fé, ela nos move, nos impulsiona. E tem um detalhe: ela se faz forte quando é uma fé raciocinada. Quando nós entendemos o porquê. Quando nós buscamos um objetivo e com fé pedimos por ele, é porque nós sabemos de onde vem e por que vem. Não é um dogma. Nós sabemos que receberemos de acordo com o nosso merecimento, de acordo com o nosso trabalho. Não estou falando de trabalho material, não. Estou falando com o nosso trabalho aqui, como um ser humano lidando com outro ser humano,
Como é o nosso comportamento diante de alguém necessitado? Como eu posso pedir alguma coisa que eu não dou? Como eu posso pedir um entendimento se eu não entendo o meu próximo? Então hoje eu tenho conhecimento disso. E se eu entendo, eu busco. E mesmo que eu não receba, eu não vou me tornar revoltado. A fé, ela te dá esperança. Pode não ser agora, mas eu vou acabar recebendo se for de meu merecimento. Aqui diz que a fé, para ser proveitosa, ela tem que ser ativa. O que é ser ativa? Não é assim, olha, eu tenho fé mesmo, que a minha dor de estômago vai passar. Assim. Só que eu acabei de comer uma feijoada, mesmo o médico me dizendo que eu não deveria. Que eu deveria fazer um regime até meu estômago se estabelecer, que eu estou com uma gastrite ou sei lá o quê. Não, eu vou comer, eu tenho fé que não vai me fazer mal. A fé precisa que você faça a sua parte. Nenhum médico vai operar o milagre de te curar se você não se cuidar, se você não fizer a sua parte. De que adianta o médico falar, não coma nada ácido, você vai lá e come uma feijoada? Isso não é fé. Isso é apenas uma... tem um nome, gente, é uma soberba. É achar que você sabe mais que o médico. É achar que só porque você acredita em Deus, Ele não vai permitir que a tua dor venha. Quando você tem a fé raciocinada, você sabe que a sua dor não virá. Não só pela sua fé, mas por você fazer a sua parte. Se de todo ainda continua a dor, aguente, tenha fé, ela vai passar. A fé é isso, é saber que tudo tem um momento, e se você não faz a sua parte, isso não é fé. Isso é infantilidade. Aqui diz também, Jesus nos disse, e nós já sabemos, que Deus zela por cada um de nós. Apesar de todas as nossas falhas, toda a nossa incredulidade, Ele ainda olha por nós. Ele cuida de nós. E Ele cuida como? Fazendo com que a gente desperte o melhor de nós. Às vezes, é necessário um cutucão um pouquinho mais forte. Vocês já ouviram aquele ditado? Se não for pelo amor, será pela dor? E quantas e quantas e quantas e quantas vezes nós optamos pela dor? Nós não nos preocupamos em nos transformar.
Nós só nos preocupamos em obter, 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 mas nós não damos nada. Nós não damos elementos para recuperar uma esperança. Alguém que se aproxima da gente, triste, abatido, às vezes nós não damos a ele o benefício de ouvir. Vocês já repararam? Alguém triste, cabisbaixo, e não lhes damos um sorriso. Ah, o problema é dele. Não, não é. Nós temos o poder de aliviar, de restaurar nessa pessoa a fé. Se você lhe ouvir, se você lhe der um sorriso, ele vai perceber que ele não está só. Ele vai perceber que tem quem olhe por ele, que ele está sendo enxergado. Nós vamos assim restituir a ele a esperança. É com a caridade que nós praticamos que nós restituímos às pessoas a esperança. Vamos inverter? Quando a gente está assim meio macambúzio, meio tristonho, às vezes não tem nenhum motivo, às vezes tem motivo, mas às vezes nem tem, ou a gente não sabe reconhecer esse motivo. E alguém chega sorrindo e conversa no famoso alto astral, sabe? Uma pessoa de presença alegre, elevada. Fica ali 2, 3 minutinhos perto de você. Quando vai embora, a sua tristeza já não está mais ali. A menos que você teimosamente volte a pensar nela. Mas se você aproveitar essa oportunidade que essa pessoa lhe deu com um sorriso, com alegria, aproveitar essa esperança que você recebeu, você fica bem. Aí é quando a gente fala, nossa, fulano é um alto astral, fulano tem o dom de melhorar, de ajudar, onde ele está tem alegria. Pense, você também pode ser uma dessas pessoas. O nome disso é caridade. E a pessoa que fez isso com você, talvez nem tenha se dado conta. É apenas uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, ou que está feliz naquele momento, que lhe trouxe essa energia. Que sentimentos são energias que passam de um lado para o outro. E essa esperança vem amarrada à fé de que você vai conseguir realizar aquilo que você precisava. Quando eu digo realizar sonhos, realizar aquilo que você precisava, não estou dizendo conseguir um emprego, um carro novo, uma promoção, não. Tem uma coisa que vale bem mais que isso. E que só depende de nós. É alguma coisa chamada paz de espírito. E quando você alcança a sua paz de espírito, você consegue se transformar naquela pessoa legal, aquela pessoa bacana que onde chega traz alegria. E a paz de espírito depende só de você.
A paz de espírito depende da sua transformação. Depende do quanto você é caridoso. Depende do amor que você tem para dar. Depende da fé que você tem. Aquela fé racional. Aquela fé com entendimento. Sabe, eu creio em Deus. Por que você crê em Deus? Porque eu creio em Deus. Por que você crê em Deus? Eu creio em Deus porque Ele é o Criador de todas as coisas. Porque Ele é amor. Porque Ele é bondade. Porque Ele olha por nós. Porque Ele nos ampara. Isso é fé raciocinada. Você ama, você crê, sabendo por que você crê. Você tem esperança porque você sabe que o que você quer não foge do seu merecimento. É a mesma coisa, você pedir uma borboleta e de repente encontrar uma taturaninha. Todo mundo faz. E tem muita gente que não dá nem a ela a oportunidade de se transformar numa borboleta. É você olhar para aquela taturana e saber que dali uns 40, 60 dias ela será uma linda borboleta. Não é simplesmente olhar para a borboleta e falar: nossa, que linda! Criação de Deus maravilhosa. Sim, mas olhe para a lagarta, taturana, que todos eles viram, né? Olhe para ela com respeito. Entenda que ela se transforma, que ela vai se tornar uma borboleta que você tanto admira. Torne-se você também uma borboleta. Vamos burilar esses nossos sentimentos, vamos burilar nossas esperanças, nossos sentimentos, nossas virtudes, fortalecendo com a nossa fé, trabalhando e exemplificando a nossa fé. Não é simplesmente tenha fé, vai passar, não. É creia. Alimente sua esperança. Você não está sozinho. Tudo passa. É só um momento. Não se desespere. Acredite. Tudo muda. E aí, enchendo o coração das pessoas que precisam de carinho, de esperança, restituindo a eles a fé que está escondida lá dentro do coraçãozinho deles. Você não fez só uma caridade. Você restaurou sua própria fé. A fé que Maria teve de que seu filho não estava só. A fé de não blasfemar, de não lamentar o sofrimento do filho. O entendimento de que ele era o espírito especial que veio aqui para nos devolver a esperança, que veio aqui para nos devolver a fé, que veio aqui para pegar em nossas mãos e nos levar pelo caminho do amor. Isso sem obrigar, sem
ensinar sem impor nada, apenas vivenciando todas as dificuldades, todos os momentos que nós passamos. Ele vivenciou cada um deles, nos mostrando que nós podemos superá-los. E a fé que ele trouxe em nós começou em sua mãe, que nos acolhe, nos envolve e nos cobre com o seu amor incondicional, assim como cobriu a Jesus. Tenham todos uma semana maravilhosa. Que a fé, Mãe da caridade, da esperança, do amor, da humildade, do perdão, Mãe de todas as nossas virtudes, seja constante em nosso coração, como é o amor de Deus por nós. Que assim seja. Obrigada.